Paz fará sustentação pelo agravante da Academia Paraense de Música. Vossa Excelência tem a palavra para a sustentação oral no prazo regimental, doutor. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimos desembargadores e desembargadoras que compõem este egrégio tribunal, digno representante do Ministério Público, na sua pessoa eu cumprimento todos os serventuários da Justiça, advogados e advogadas e colegas aqui presentes. Nessa oportunidade, eu defendo a Academia Paraense de Música, que é uma entidade com 45 anos de existência, dedicados ao fomento da música aqui no estado do Pará. É uma entidade que foi fundada por nomes que marcaram a cultura aqui no estado do Pará, como o maestro Valdemar Henrique, Carlos Gomes, Altino Pimenta, maestro Isoca e muitos outros. E desses 45 anos, os últimos 15 anos foram dedicados a uma parceria frutífera da Academia com a Secretaria de Cultura aqui do estado do Pará, por meio de termos de fomento para a gestão das orquestras do Teatro da Paz, como, por exemplo, a Amazônia Jazz Band, a Orquestra Sinfônica, corpos artísticos que todos nós aqui conhecemos, bem como a promoção de espetáculos como o Festival de Ópera, também bastante conhecidos aqui no meio cultural paraense. E o que ocorreu, Excelências, aqui no presente caso, foi justamente essa parceria da Secretaria de Cultura com a Academia Paraense de Música que despertou a cobiça de terceiros. Então, daí em diante, a Secretaria de Cultura, o contrato vigente com a Academia Paraense de Música, que poderia viger por 10 anos, ele foi interrompido no 5º ano de sua vigência. E a Secretaria de Cultura mudou o regime jurídico do marco regulatório do terceiro setor, que regia essa parceria, que é a Lei Federal 13.019 de 2014, e migrou para a Lei das OS, que é uma lei de 1998, que Vossas Excelências também aqui conhecem. Essa mudança, Excelências, foi o primeiro movimento de uma série de atos administrativos que tiveram como único interesse alijar a Academia Paraense de Música do Teatro da Paz, do processo licitatório subsequente, tanto na qualificação como OS, quanto na gestão dos espaços culturais e dos corpos artísticos. E isso se concretizou. A academia saiu do certame e venceu a entidade escolhida e favorecida pela administração pública estadual. Excelências, não sou eu mais que digo apenas isso, não é a academia. Esses indícios já foram reconhecidos em 3 decisões judiciais na ação de primeiro grau, no juízo de origem. As decisões de primeiro grau expressamente já reconheceram desvio de conduta da comissão processante, arbitrariedade, silêncio administrativo qualificado, bem como ilegalidades insanáveis na documentação da licitante vencedora. Então, o magistrado de piso, na terceira tutela, ele deferiu a suspensão desse contrato de gestão viciado, maculado por vícios insanáveis, e determinou a preservação das atividades culturais pela Academia Paraense de Música, que já estava lá há 15 anos prestando o serviço. E aí o Estado, contra essa terceira tutela, entrou com pedido de suspensão, alegando que suspendeu o contrato administrativo já celebrado, alegando que interferiu na execução de uma política pública e inviabilizou a realização do Festival de Ópera. Então, esses argumentos foram acolhidos pela digna presidência deste egrégio tribunal e peço vênia agora para apresentar as nossas razões
pelas quais a gente pugna pela reforma da decisão. O que está aqui em discussão, excelências, é se essa decisão de primeiro grau, a terceira tutela concedida pelo magistrado de piso, se ela causou ou não grave lesão à ordem administrativa. E entendemos que não, e são essas razões que nós vamos aqui agora apresentar. Primeiro, excelências, a decisão de primeiro grau não houve qualquer lesão administrativa, muito menos grave lesão administrativa. E aqui é o ponto central do nosso recurso. A decisão de primeiro grau, ela não interrompeu nenhum serviço cultural, ela não suspendeu nenhum espetáculo, não paralisou corpos artísticos. Pelo contrário, diante dos vícios insanáveis no processo licitatório, o juiz preservou as atividades culturais pela Academia Paraense de Música, pelos instrumentos contratuais que já estavam vigentes. E aqui eu peço vênia, só para ler a parte dispositiva da tutela, onde ele diz, abre aspas, deferir a tutela provisória de urgência cautelar no sentido de suspender os efeitos do contrato de gestão 01 de 2026, celebrado com a licitante Associação Amazônia Cultural, de modo a preservar as atividades culturais atualmente em curso pela Academia Paraense de Música, por meio dos termos de fomento 01 de 2021 e 03 de 2026, até ulterior deliberação meritória deste feito. Então, a pergunta aqui, excelências, onde está a grave lesão administrativa? Você não precisa fazer tudo. Você criou sua marca, você cuida do cliente, você pensa na entrega, no conteúdo. Se houve qualquer lesão administrativa, não foi a tutela aqui recorrida que causou. O que foi gerado, uma desorganização administrativa, está associada ao descumprimento dessa tutela pela Secretaria de Cultura e não a liminar em si. Tanto que, logo após a concessão da tutela pelo magistrado de primeiro grau, o atual secretário de Cultura convocou uma reunião com os músicos das orquestras e ali comunicou que o contrato da academia se encerraria no dia 9 de junho e não seria prorrogado. Os músicos, evidentemente, ficaram preocupados, confusos, e entre eles fizeram uma reunião e decidiram paralisar os serviços. Mais ou menos ali no curso do Festival de Ópera. E foi essa janela que o Estado, com todo respeito aqui, utilizou para alegar no presente processo risco ao Festival de Ópera e grave lesão à ordem administrativa. Só que, como dito, excelências, isso não decorreu da tutela, decorreu do descumprimento da tutela por parte da Secretaria de Cultura. Tanto é verdade que o Festival de Ópera está aí, foi realizado, foi concretizado com sucesso, inclusive pela Academia Paraense de Música, porque o Festival de Ópera era objeto de um instrumento próprio de fomento, não era o contrato de gestão, era um ato contratual específico para o Festival de Ópera. Então, o Festival de Ópera nunca esteve em perigo, vamos dizer assim. Tá? Então, excelências, esse suposto risco administrativo foi causado pelo próprio ente, pela própria Secretaria de Cultura, e não cabe agora ela vir aqui sustentar o risco que ela própria criou, como ocorreu no presente pedido. Tá? Excelências, são muitas outras razões que a gente apresentou no nosso recurso, tá, que foram encaminhadas através de memoriais. Não vou conseguir aqui exaurir todas, mas só fazendo um rápido registro, que a administração ela tinha diversas opções para evitar qualquer descontinuidade, se é que elas aconteceram, porque grave lesão aqui não houve, isso eu tenho certeza. Mas, dentre as opções, ela poderia prorrogar o contrato, que poderia viger por 10 anos, ela poderia
Posteriormente, foi celebrado um termo de 4 meses com a Academia Paraense de Música. Esse termo poderia ter sido prorrogado, mas a própria Secult consultou a Academia e depois desistiu dessa prorrogação. Por que desistiu? Porque o contrato foi um tempo assim recorde, incomum para a administração pública. O certame foi homologado no dia 6 de maio, o contrato foi assinado no dia 7 de maio, foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia 8 de maio, e no dia 11, na segunda-feira, a chave do Teatro da Paz foi entregue à entidade licitante. Ou seja, como a Secult conseguiu concluir o processo administrativo em tempo recorde, ela sustenta que não precisava mais prorrogar o termo de fomento que ela mesma tinha solicitado para a Academia Paraense de Música. E um outro ponto também é que o próprio edital oferecia 90 dias de prazo para transição. Ora, a entidade que assumisse o Teatro da Paz poderia, em 90 dias, em 3 meses, se mobilizar para poder assumir a gestão do Teatro da Paz. Então, é contraditório, excelências, agora, nessa via excepcional de contrato cautela, sustentar exatamente que essa liminar que foi dada pelo magistrado de primeiro grau causou toda essa ruptura na cultura. Ora, se o próprio edital previa 90 dias para a transição, realmente os fatos eles não casam. E nenhuma dessas alternativas foi adotada. Então, excelências, nós entendemos que os requisitos para essa suspensão não estão mais presentes, nunca estiveram presentes, nunca houve grave lesão, nunca houve lesão administrativa. O que houve foi uma desorganização decorrente da própria Secretaria de Cultura, que deu causa a isso. Mas caso Vossas Excelências assim não entendam, a gente também formula um pedido subsidiário, que é o pedido de afastamento dos efeitos do artigo 4, parágrafo 9º, que é o seguinte: na decisão ora recorrida, data venha, ao seu final, foram aplicados os efeitos da lei de suspensão de liminar, do artigo 4º, parágrafo 9º, que confere à suspensão efeitos até o trânsito em julgado da ação principal. E com todas as vênias, essa previsão legal, ela é muito desproporcional. E quais são as consequências práticas desses efeitos? É isso que a gente queria aqui registrar. Que essa análise consequencialista, lá do artigo 20 e 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, ela precisa olhar os dois lados. Não pode só olhar as consequências que o Estado apresenta. É necessário observar os dois lados da moeda. E o que aconteceu, excelências? Essa decisão, com esses efeitos, blinda esse contrato de gestão. Ou seja, vai esvaziar a jurisdição no processo de primeiro grau. Vai comprometer o resultado útil do processo de primeiro grau, que vai se tornar meramente declaratório. Vai chegar ao final, vai se reconhecer os vícios e, infelizmente, não há mais nada a se fazer. O segundo ponto, excelências, é que vai autorizar a transferência de recursos públicos vultuosos para uma entidade que recebeu esse contrato, um processo totalmente viciado, já reconhecido em 3 tutelas de urgência. E, por fim, vai consolidar a transferência de um dos maiores patrimônios aqui do Estado do Pará. Doutor, 1 minuto para concluir, por favor, tá? Perfeitamente, excelência. Vai consolidar a transferência dos maiores patrimônios aqui do Estado do Pará nas mãos de uma OS que não mereceu ganhar esse processo licitatório. E, por fim, excelências, a súmula 626 do STF também permite afastar esse efeito do artigo 4º, parágrafo 9º, quando ela diz: a suspensão da liminar e mandado de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que a deferir, vigorará até o trânsito em julgado da decisão definitiva.
de concessão de segurança. Então, por essas razões, caso o tribunal mantenha, a gente pugna, pelo menos, pela revogação desses efeitos. São os termos da nossa manifestação. Queria agradecer imensamente a Vossas Excelências. A gente roga pelo provimento do nosso recurso e seja indeferido o pedido de suspensão de tutela, ou pelo menos a revogação dos efeitos do parágrafo 9º do artigo 4º. Muito obrigado. Obrigado, doutor.